O agronegócio tem importante participação no desenvolvimento de Lagoa Vermelha. Este é o nosso assunto de hoje, que vamos abordar com Alisson Mondadori Hoffmann, que é o presidente do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha. Muito obrigado pela sua presença aqui na Folha News para falar a respeito deste assunto. Tudo bem, Aldoir, é um prazer estar aqui contigo, conversando sobre o nosso agronegócio, né? Uma da potência que nós temos aí na região. Pois é, essa manchete que eu dei é a realidade, né? Exatamente, a gente brinca, né? O agro não para e tudo mais, mas a nossa região é muito forte, em todos os sentidos aqui, todos os municípios que a gente atende como associação e sindicato rural, né? Capão Bonito, Cazeiras e Lagoa Vermelha, a gente entende que é uma parcela muito importante na economia do município. O município de Lagoa Vermelha, eu acho que os demais também, se transformou um pouco na relação agricultura e pecuária, né? Hoje, a agricultura é responsável pela grande arrecadação do município. Exato. Como nós estávamos comentando, né, no tempo dos meus avós, né, a gente trabalhava aí com campo nativo e pecuária, véia, gado em abundância, né? E de lá para cá foi mudando bastante, né? Hoje os grãos, né, a agricultura toma conta do nosso município. E por uma parcela importante, né? Gira a economia, tem rentabilidade, dá lucro para o produtor, né? Então, mas mudou bastante. Hoje a pecuária estamos em menor escala e estamos tendo que cultivar a pecuária para não deixar esmerecer, né? A gente incentivar os produtores a trabalhar ainda com a pecuária. Por que houve esta queda na pecuária? Mais a questão de rentabilidade mesmo? Eu Isso. acredito que seja por rentabilidade. A soja, o milho, trigo e outras diversas culturas, aveia que tem na nossa região, se tornou muito rentável para os produtores, né? A soja aí, nos 2, 3 anos atrás, se vendeu saca de soja a R$ 200, né? Coisa que é totalmente fora da nossa realidade hoje. Eu acho que foi um escape que deu, né? Mas isso, o produtor voltou com essa intenção, né? Tipo, a soja está R$ 200, vamos trabalhar com isso, né? Então todo mundo foi se modificando nessa questão de grãos, né? Todo mundo foi partindo para o grão, né? A tecnologia hoje empregada na agricultura é extraordinária, né? Ainda que nós vivemos num meio aqui que a gente não consegue aplicar todas as tecnologias. Se a gente subir para o Paraná, Mato Grosso, Roraima, Bahia, são muito mais tecnológicos. E mesmo assim, a nossa área aqui é muito produtiva. A gente pega regiões de todo o Rio Grande do Sul vindo procurar áreas aqui porque a nossa área é muito produtiva nessa questão de grãos. Pecuária também. Hoje a pecuária está se reinventando, né? Antigamente a gente largava o gado lá em 1 hectare de campo nativo e vendia com 4, 5 anos gordo. Hoje não, essa pecuária extensiva não tem mais condições, né? Como combater a soja, ou o milho, ou o trigo, ou o que seja de agricultura. Hoje, se nós tivermos uma pecuária bem certinha, com um trabalho nela, a gente acaba morrendo. Então, o pecuarista também se reinventou ao longo desses anos. E temos pecuaristas muito fortes na nossa região que trabalham e se equiparam a produtividades de lavouras de soja. A que fatores se deve esse crescimento, essa evolução da agricultura? Eu acredito pela forte demanda mundial que tem, né? A China vem comprando demais, então esse fator eu acho que é um dos. Essa globalização, né, do alimento e tudo mais, há indícios que a gente precisa aumentar ainda a produção de grãos para abastecer o mundo, né? Como os europeus gostam de falar, né? Nós somos a fazendinha, né, do mundo. Isso para mim é um fator de orgulho, né? Onde você produz alimentos para o mundo, eu acho que tem que ser um fator de orgulho. Olhando como mundo, né? O Brasil tem muito terra produtiva, né? A gente consegue trabalhar de diversas formas, o clima é muito bom para trabalhar na forma de agricultura. Então, em resumo, eu vejo que essa globalização de questão de alimentos foi um dos grandes indícios para a gente aumentar a produção de grãos aqui no Brasil. A nossa região já atingiu a sua potencialidade maior ou ainda há caminhos para aumentar?
Eu acho que assim, em questão de terras produtivas, eu acho que nós estamos quase em 100% de terras produtivas. Em questão de produtividade, sim, aí nós estamos vivendo uma questão de tecnologias, né, de Sim. novas sementes, novas tecnologias de sementes, novas tecnologias de aplicação, tecnologia de plantio. Isso vai fazer com que automaticamente a produtividade aumente, mas em capacidade de terras, eu acredito que nós estamos muito Tá próximo já no limite. no limite de produção de terras. Me diga uma coisa, como é que fica a situação dos pequenos proprietários, os agropecuaristas assim com área de terras pequenas? Hoje os pequenos Ou estão já praticamente fora dessa realidade aí? muitos já saíram, né? Muitos preferem arrendar as terras, né? E trabalhar de outras formas, né? O pequeno produtor hoje ele tem que muito mais ter se reinventar, né? Hoje nós estamos falando em pequenas propriedades e que produzem fruticultura, né? Morango, amora, mirtilo. Então isso eles se reinventaram. Se você for ver por áreas e por renda, acredito que é muito competitivo para o pequeno produtor. Então eles tiveram que se reinventar. Como o pecuarista também, né? O pecuarista a gente está trabalhando aí coisas que a gente não se via há muito tempo na nossa região, questão de confinamentos, né? Então temos gado confinado aqui na região, confinamentos muito bons confinamentos, e é uma maneira, né, de se reinventar. Pequenas propriedades têm confinamentos aí de algumas hectares, produzindo muito gado durante o ano. E outras atividades da pecuária, tipo leite, tipo, ficam com as pequenas propriedades ainda, não? Ainda assim, nós temos leitarias ainda, né? Como nós estávamos comentando, o pessoal do leite ainda tem condições ainda de produzir bastante leite, né? A gente vê a questão mais de famílias, né? Trabalhando na leitaria, né? É um serviço bem árduo, né? Para você acompanhar, que nem você tem que tirar leite inverno, verão, sábado, domingo, que nem diz a vaca não espera, né? Ela tem que ter. Então é um trabalho bastante árduo, né? Então fica por uma questão mais familiar. No nosso ver, acredito que é uma questão mais familiar. Mas sim, tem espaço para o leite. A gente vê também que houve uma redução de leitarias aqui na região. Mas a gente tem uma cooperativa, a Copingo, ali, que fortalece bastante e dá incentivos para a produção, né? Isso é importante, a gente ter associações, cooperativas que incentivem isso, né? Porque não a gente vai desmerecendo, até que um dia que acaba. O pessoal prefere arrendar ou trabalhar com outras situações do que propriamente o leite. Então, isso é importante, ter associações cooperativas que incentivem o produtor a trabalhar nesse ramo. Voltando, não, continuando nesta questão do pequeno produtor, ele não consegue evoluir porque também há necessidade de grandes investimentos para a formação de extensas lavouras, né? Exato. Hoje a gente trabalha em magnitudes de maquinário aí, valores muito altos, né? Então, se você pegar uma pequena propriedade que precisa investir muito dinheiro para produzir grãos, é praticamente inviável. Daí você se torna para outras situações, né? Como fruticultura, que é uma questão um pouquinho mais fácil de manusear, precisa mais mão de obra, sim, porque não tem a tecnologia para colheita e tudo mais. O leite também, e hoje existe tecnologia, mas é muito mais acessível, né? E a pecuária também. Grãos, sim, grãos a gente está falando de colheitadeiras aí de 2, 3 milhões, então um investimento para quem quer iniciar hoje é muito complicado. Muito difícil, E né? automaticamente os grandes vão consumindo os pequenos, né? Por essa questão. Sim. Adquirindo ou Ou arrendando. arrendando, exatamente. Me diga uma coisa, Alisson, e o Sindicato Rural, de que forma contribui para esse desenvolvimento? Ou os produtores, os grandes produtores, já não dependem muito da entidade? Hoje o sindicato ele tem aportes do Senar, né? Antigamente a gente tinha do Sebrae também, hoje sim, mas a nossa maior assistência é do Senar. Então a gente tem a TAGs, que a gente chama, Programas de Assistência Técnica e Gerencial, tá? Isso tem um técnico que vai até a propriedade uma vez por mês e dá uma assistência técnica em qualquer área, tá? Pecuária, leite, grãos, fruticultura, olericultura, apicultura.
em qualquer área, desde que a gente forme o grupo, a gente tem essa assistência, tá? Esse é um dos principais assistências que nós estamos. Vamos lá, é totalmente gratuita para o produtor. Eu não gosto dessa palavra gratuita, mas é uma melhor forma de entender. Isso o produtor já pagou quando descontou o cenário da comercialização. Então não é gratuito, é só um retorno do aquilo que já foi pago. Esse programa da ele tem um programa o técnico vai até a propriedade, visita a família, entende como é que é a cultura, como é que funciona e dá orientações para progredir, para ter uma maior produtividade e uma maior lucratividade. Esse é o principal programa que nós temos hoje via Senar e Farsul. Temos também cursos, né? Cursos a gente faz em torno de 70, 80 cursos por ano. A gente tem sempre uma escala no ano anterior, a gente demanda os cursos e vem os professores aqui dar cursos. E daí falamos de cursos tanto para donas de casa, como pintura, tem de tudo, bolos, bolachas e tudo mais, como tem cursos de motosserra, tem cursos de regulagem de colheitadeira, regulagem de plantadeira. Então, isso tem uma gama ali, nós temos uma gama via Senar de enormidades de cursos. A gente vai programando ao longo do ano e vai convocando os produtores a participar, né? Essa é uma forma de a gente também incentivar os produtores a permanecer no meio, né? Não depender de outros serviços e sim apenas dele, né? Para a gente tentar reduzir o custo na propriedade e tentar fortalecer o agronegócio. E o pessoal participa? É bem complicado, Adoir, porque é o seguinte, de repente um curso que nós pedimos, a gente tem que ter no mínimo de 8 a 10 ou 12 participantes. Então, de repente, vamos lá dar um exemplo. Eu quero o curso de motosserra, mas tu quer o curso de colheitadeira, entendeu? Ah, não, mas eu só vou no curso de motosserra porque o curso de motosserra é que me interessa. Então, a gente tem que ter um pouquinho de pensamento de coletividade, né? Sim. Às vezes, a gente tem que fazer necessário... Se você conseguir absorver 10, 20% de um curso, já é válido, né? Então, a gente tem uma dificuldade nisso, de eu reunir as pessoas para alguns determinados cursos, né? A gente entende também que os cursos do Senar são em horários comerciais, né? O produtor tem que se sair da localidade, da tua propriedade e ficar no curso, né? Às vezes é 1, 2 dias, a gente entende toda essa dificuldade, né? Mas são cursos relevantes para os produtores e bem interessantes os cursos. É como Lagoa Vermelha e a região se posiciona, como é que o agro da nossa região se posiciona em relação aos grandes centros? Hoje nós somos que eu comentei antes, nós somos uma área de bastante produtividade, né? Sim. A gente vem aí de anos que a gente vê que a fronteira tem bastante dificuldade, está crescendo grãos lá, né? Eles são muito fortes na pecuária, né? Isso a gente concorda. E a serra é muito forte em fruticulturas, né? Como a uva e tudo mais, o vinho. E nós somos produtores aqui, vacaria, muitos capões e tudo mais. Nós somos grandes produtores de grãos. Então, nós, no meio do estado, somos um polo bastante grande para a produção de grãos e vamos evoluindo. Então, isso o pessoal de Porto Alegre, digamos assim, a Farsul, ela consegue enxergar isso com bons olhos, né? De nos atender nessa demanda, né? Apesar de que nós vivemos aí 2, 3 safras de grãos com bastante dificuldade, mas estamos em boa produção ao longo desse tempo aí. O que aconteceu nesse período que você fala? A gente vem de secas, né? De 2, 3 secas. O ano passado choveu bastante, mas teve bastante índice de doenças na soja, né? Então isso faz com que tenha uma dificuldade para manter o mesmo nível, né? A agricultura ela vive de altos e baixos, né? Sim. E todo ano é diferente, né? A gente não consegue ter uma receitinha de bolo e trabalhar nisso. Então, todo ano é um pouco Mas diferente. em anos anteriores, ou 20, 30 anos, a situação era mais difícil, né? Era muito mais difícil, não, com certeza. A gente, como eu digo, as gerações do meu pai e tudo sofreu muito mais, né, para a questão de trabalho, né? A gente era muito mais manual, né? Hoje a gente tem tecnologias para a gente entender a tecnologia e saber aplicar, né? Hoje é muito mais fácil o O trabalho. aumento da produtividade se deve aqui a tecnologias.
A tecnologia, tanto em parte de maquinário como a tecnologia de sementes, né, de variedades diversas, né, que foi se empregando em Embrapa e outras grandes empresas desenvolveram, né. Isso, sem dúvida nenhuma, a tecnologia em ambas as partes cresceu muito. Prevê mais evolução ou já estamos no máximo? Não, eu acredito que vai sim, a evolução é O permanente. que se espera? Hoje nós, tipo, vamos lá, falamos em soja, hoje o pessoal já está falando em experimentos aí de 100 a 120 sacos, né? Para tu entender a nossa realidade aqui, Lagoa Vermelha, Capão e Caseiros, gira em torno de 55, 50, se não me engano, umas 58 sacas de média de produtividade, né? E o pessoal em experimentos, claro, em experimentos, pequenas escalas, né? Mas já está trabalhando com variedades passando de 100 sacos, né? Tem um experimento até que ali em Passo Fundo, o pessoal já trabalhou até com 150 sacas. O que que acontece? Hoje a gente precisa estar, para chegar nesse nível, a gente precisa estar tudo alinhado, né? Uma variedade boa, um solo com uma fertilidade boa, né? Os produtos adequados, colheitadeira adequada, plantadeira adequada. É uma série de fatores para chegar nesse nível, né? Mas eu acredito que, com certeza, a evolução é permanente e logo, logo chegaremos Em lá. termos de administração das grandes propriedades, também nós evoluímos aqui na região? Sim, sim. Então nós temos grandes propriedades aqui com uma administração e vamos lá, vamos dizer assim, contabilmente, né, a gente conseguiu evoluir muito, né? Antes a gente trabalhava o produtor com uma área ali, a minha propriedade e tudo, hoje a gente já está trabalhando como uma empresa, né? Muitas propriedades trabalham já como uma empresa, já visando o lucro, né, e a competitividade. Então a gente houve uma evolução gigantesca. Você visualizar a tua propriedade como uma empresa, né, já tem um avanço tremendo. Ainda depende de financiamentos? Sim, o agro ele gira muito em questão de valores, né? A gente trabalha aí com milhões tranquilamente para incentivos e até o governo incentiva isso, né? Mas são poucos produtores que dependem de si. A maioria depende ainda de recursos tanto para investimentos quanto para custeio de bancos ainda. Eu lembro que em várias situações, isso já há algum tempo atrás, né, a questão da inadimplência junto aos bancos. Como é que é essa realidade hoje? Hoje, na nossa região, a gente teve uma questão não de inadimplência, até não digo, mas a questão da seca que a gente teve há 4, 5 anos atrás, sim, Sim. que todo foi reprogramado, teve reprazos e tudo mais. Então, não chega a ser uma inadimplência, né? Chega a ser um programa do governo para tentar não deixar o produtor endividado. Mas a região ali na qual sofreu bastante nesse último ano, sim, a gente não vê com muito bons olhos o que o governo do estado e o governo federal está fazendo por eles, né? Ali a gente vê que o solo foi por água abaixo, né? O rio levou. Então ali eles precisam de bastante recursos e não estão conseguindo ter recursos porque já vinham de dívidas passadas e agora não conseguem mais reparcelar essas dívidas, né? Isso para o produtor é péssimo, porque sem dinheiro ele não consegue fazer o giro, né? Mas a nossa região, acredito que na inadimplência não seria um grande problema, assim. Porque havia, né, muitos aventureiros, né, usando assim uma palavra bem popular, né? Hoje não existe mais, né? Como nós comentamos, esses aventureiros, de alguma forma, eles se perdem no rumo e o grande, o melhor organizado vai tomando conta, né? Então, se você tem uma dívida e você, pô, não vou conseguir pagar, não, vou vender a área, eu vou arrendar ou vou fazer outra forma. E o grande produtor organizado, ele sempre sabe disso, né? Então, ele vai comendo as parcelinhas até que consegue pegar um todo e, por estar organizado, consegue administrar melhor, né? Isso é um problema, a gente até fala bastante em sucessão rural, né? Sim. A gente vê que a sucessão tem que acontecer dentro da propriedade. Eu brincava, eu fui um exemplo disso, né? Eu fui embora para Porto Alegre e retornei. Antigamente todo mundo queria sair da Sim, roça, né? é. Diz, vamos para grandes centros, vamos fazer a vida em Porto Alegre, São Paulo, tudo mais. Não, e hoje a gente vê pessoas querendo voltar para que nem para a roça, como a gente diz, né? Sim. Então isso tem que acontecer. A gente tem que aprender a fazer essa sucessão da melhor maneira possível. Os jovens de hoje em dia têm que estar na propriedade.
Eles têm que participar das decisões, participar Mesmo das porque está ações. sendo bastante rentável, né? Muito rentável, muito rentável. Comparado com os anos anteriores. Claro, hoje a gente vê muita rentabilidade na produção, tanto de pecuária como de grãos e fruticultura e tudo mais. Sim. Bem trabalhado, dá rentável mesmo. É muito rentável. Então a gente tem que trabalhar sim com a sucessão. Eu vejo que Ainda há alguma resistência para é, essa questão dos sim, pais, a né? gente tem bastante resistência ainda. De repente, a geração dos meus pais, não como minha família, a sucessão está acontecendo de uma forma bem Sim. normal e bem legal, até para dizer. Mas a gente entende que tem muitas ainda produtores mais velhos que há essa certa resistência em dar liberdade, né, para filhos, qualquer pessoa que for fazer a Sim. sucessão, né? E de aceitar ideias novas, né? De aceitar que a tecnologia está chegando, de aceitar que isso é benéfico para a produção da propriedade, né? Isso a gente tem que entender dessa forma. Bom, eu não sei se teria algum outro assunto para abordar. Futuro cada vez melhor. Nós como associação e sindicato, né, a Sim. gente tem costumes de fazer essas questões de cursos e treinamentos, então o sindicato está aberto para qualquer produtor, né, que queira lá participar, perguntar um pouco mais dos cursos, né, que a gente sempre diz, a gente está como representante do sindicato, mas o sindicato é dos empregadores rurais, né, então tudo e qualquer empregador que tiver uma possibilidade, que tiver uma oportunidade, passa lá no sindicato, nos visitar, vai ser bem recebido. Muito obrigado. Nós conversamos hoje com o presidente do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha, Alisson Mondadori Hoffmann.